Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 8 do primeiro livro de Reis, a partir do versículo 64. No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, perante a face do Senhor, nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. O Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Capítulo 9 do primeiro livro de Reis. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. Motejo, o sinônimo de motejo é zombaria. Então Deus está dizendo que se eles se curvassem a outros deuses e não somente diante de Deus, que ele lançaria para longe da presença dele todo Israel, e que Israel ia servir de zombaria entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? Eu quero dizer a você que está ouvindo esta leitura, se você continuar ouvindo, persistir em ouvir, você vai ver que isto que Deus falou aqui se cumpriu, porque Nabucodonosor entrou em Jerusalém e destruiu tudo. Nabucodonosor, ele queimou os muros, destruiu o templo, ele fez uma coisa terrível, porque o povo desobedeceu a Deus. Mas eu não posso contar, senão eu vou parar a gravação.
Eu desejo que você continue tendo a curiosidade de ouvir até o final desta leitura o que aconteceu com o templo que Salomão construiu e com Jerusalém, por desobediência de Israel. Continuando. E dirão: por que deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais? E se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Para o que Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra de Galileia. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos, pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabul até hoje. E enviara Hirão ao rei 120 talentos de ouro, o tributo que Salomão impôs. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor, e a Megido, e a Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer e a queimou, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezer e a Bet-Eron, a Baixa, e a Baalate e a Tadmor, no deserto daquela terra, e a todas as cidades das munições que Salomão tinha, e as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e o que o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo servil até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550 que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, à sua cidade, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. E oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Suf, na terra de Edom. E mandou Hirão com aquelas naus os servos marinheiros que subiam do mar, que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e trouxeram ao rei Salomão. Eu terminei de ler o capítulo 9 do primeiro livro de Reis. Na próxima leitura, você vai ouvir a leitura do capítulo 10, que diz: a rainha de Sabá vem visitar Salomão. Eu espero que você sinta desejo de continuar ouvindo esta leitura. E no capítulo 10 você vai ouvir a história da rainha de Sabá
no palácio de Salomão. Deus te abençoe.